Hoje é dia 23 de dezembro de 2025, antevéspera de Natal. Eu gosto de falar essa palavra, né? Antivéspera. Antivéspera é bonito de ser dito, né? Uma coisa bem sui generis. Olha, gente, tá pegando fogo ainda a história do Gabriel Galípolo e do Alexandre de Moraes. A gente não vai fugir da pauta, não vamos deixar de falar sobre isso. Estou vendo linhas diferentes de cobertura que os veículos estão fazendo. O 247 está sendo mais crítico ao ministro Alexandre de Moraes. É claro que, evidentemente, se tiver qualquer irregularidade, eu vou ser o primeiro a falar aqui a respeito do ministro Alexandre, mas me salta aos olhos um pouco, com uma certa curiosidade, esse cerco ao Supremo Tribunal Federal para 26, né, gente? A gente está testemunhando, de fato, uma bateria pesada contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu acho importante estabelecer. Estou rindo aqui, mas é de uma outra coisa só. Só um minutinho. Então é importante a gente entender essas questões todas, né? Eu vou voltar do começo. Vamos para a primeira matéria que sai sobre esse assunto e que acendeu para mim o alerta vermelho ontem. Sai uma coluna da Malu Gaspar no Jornal Globo, dizendo que Galípolo manteve conversas com o ministro Alexandre de Moraes. De fato, o ministro está errado de conversar com o presidente do Banco Central. Só que havia um contexto naquela primeira coluna da Malu Gaspar que não havia sido esclarecido. Primeiro, ela coloca que as questões são sobre o Banco Master. A história não é essa. Mas isso espalha tal como pólvora. Estava o Merval Pereira e o seu Carlos Sardenberg reproduzindo o bolsonarismo dentro da Globo e pedindo o impeachment do ministro. O discurso bolsonarista hoje também está dentro da Globo, tá, gente? Tem colunistas selecionados para fazer esse jogo da extrema-direita. Isso se espalha, explode na imprensa. Também tem um rescaldo das revelações do Tony Garcia e das investigações na 13ª Vara que prometem afundar o Sérgio Moro. Então tem um jogo político bruto que envolve as organizações Globo. O Tony Garcia defende uma hipótese interessante de que a Globo teria sido chantageada pelo Moro também, e por isso é fiel aos seus desígnios. Isso é uma coisa bem interessante. E aí sai uma matéria ontem, muito mal feita, sem assinatura, do Poder 360, que o DCM reproduziu da maneira correta, dizendo que o Galípolo e o Moraes não conversaram sobre Banco Master. Não conversaram sobre Daniel Vorcar. Para quem não sabe, por que teria sido tratado a respeito do Banco Master? Porque Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, tem um escritório que prestou serviços ao Banco Master. Então, claro que na coluna da Malu Gaspar, apresenta-se ali um conflito de interesses. Só que o Poder 360 desmente essa história. E aí hoje, a Daniela Lima, no UOL, faz a cobertura correta dos fatos. Foi mencionado o Banco Master, mas a conversa dos dois, e aí faz todo sentido o ministro falar a respeito disso. Eu concordo, Giovana, seria interessante o Alexandre de Moraes se manifestar sobre isso, até para se defender. Mas, para mim, também, se ele não falar, eu entendo. O Alexandre de Moraes foi falar com Gabriel Galípolo prioritariamente sobre a Lei Magnitsky. Para quem não lembra, o Donald Trump escreveu uma cartinha atacando a Suprema Corte brasileira. Então faz sentido, do ponto de vista da proteção, inclusive do próprio ministro, ele conversar com o Banco Central sobre esse ataque à soberania nacional. A coluna da Daniela está correta. A coluna da Daniela coloca as coisas onde elas têm que serem colocadas. Foi sobre isso que foi tratado, afinal. E a Malu Gaspar faz um desserviço no sentido de alimentar a extrema-direita. Nós temos, gente, isso é importante as pessoas entenderem. Eu sei disso de cátedra, tá? O golpe contra Dilma Rousseff, em 16, foi arquitetado no mercado financeiro. Foi daí que surgiu aquele site antagonista, que depois foi sócio da Empíricos. Depois o Diogo Mainardi e o Mário Sabino perderam o site para o Pedro Cerizzi.
Mas a questão é o seguinte, nós temos bolsonarismo dentro do mercado financeiro. E o mercado financeiro não quer a eleição do Lula. O mercado financeiro não quer a ascensão dos progressistas. O mercado financeiro não quer pagar imposto. Não quer regulação. Não quer regulação de bet, não quer regulação de cripto. Não quer regulação de transações financeiras, não quer prestar contas. O mercado financeiro apoiou candidaturas como a do Nicolas. O mercado financeiro gostou quando o Bolsonaro botou Paulo Guedes como ministro. Então a jogada é essa. A gente também precisa ficar muito atento que proteger o ministro Alexandre de Moraes também é proteger o presidente Lula para o ano que vem. Essas pessoas salvaram a democracia na condenação dos golpistas. Então é esse o jogo jogado que está se desenhando para 25. E tem muita gente agindo por interesses do mercado financeiro, por interesses de players específicos. O Galípolo, por exemplo, não soltar uma nota de esclarecimento, eu entendo, gente, quem está cobrando o ministro Alexandre até concorda em parte. Mas eu acho que o Gabriel Galípolo devia vir a público e esclarecer o que foi conversado. Até para a proteção do ministro. Se o assunto foi lei Magnitsky e não foi outra coisa, o Gabriel está mais que qualificado para explicar isso. E não ficar sustentando zum 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 em Brasília. Que isso prejudica não a esquerda, gente, não os lulistas. Isso prejudica o Brasil inteiro. E eu repito, se o assunto prioritariamente, como a Daniela descreve com precisão na coluna dela, foi a questão da Magnitsky, a conversa entre Moraes e Galípolo foi correta. A conversa de Moraes com Galípolo foi correta. Ele foi conversar com o Banco Central. Do mesmo jeito, gente, tem gente que sustenta que está tendo um acordão. Mas uma coisa é fato, conversas entre parlamentares e ministros do Supremo estão rolando. Se vai ter acordão ou não é outro papo. É outro papo. A gente precisa tomar muito cuidado nessa cobertura que a gente está fazendo aqui, tá, gente? Até porque nessas pressões aí de virada de ano, eles vão vir com artilharia pesada. Eles vão vir com tratores, tá, gente? A gente tá lidando com gente que quer destruir a democracia. Que quer destruir o Estado Democrático de Direito. Que quer acabar com as nossas vidas. O mercado financeiro não tá nem aí para pobre. O mercado financeiro não tá nem aí para isso. A Giovana Cruz mandou, é isso mesmo, é um jogo sujo. Me preocupa o presidente do Senado pautar o impeachment do Moraes. Sim. Sim. O impeachment de ministros eu acho que não vai acontecer por conta do jogo do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes blindou isso, tanto que o Dino tá avançando. O Flávio Dino tá avançando nas investigações das emendas. O Supremo Tribunal Federal está se protegendo, gente, está se movimentando. Muitas vezes eles não vão fazer coisas, porque assim, o Supremo, diferente do Congresso e de outros órgãos, ele não dá muitas satisfações para a sociedade, né, gente? Ele é um poder jurídico, ele é um poder que tem o poder da força, o poder do uso da polícia judiciária, que é a Polícia Federal em alguns casos e a Polícia Civil em outros. Então, ele tem movimentos muito diferentes. Mas ele está fazendo o possível para manter o regime como nós temos. E ontem a gente teve uma entrevista aqui muito importante, que foi com o Antônio Garotinho, que ele falou muitas coisas que desagradam o nosso campo. Ele não gosta do presidente Lula, ele tem críticas ao PT. Me parece ali que é um cara que teve uma aproximação com o Ciro e que sabe muito sobre a situação do Rio de Janeiro. A gente tem que aprender também, dentro do nosso campo, gente, a ouvir com maturidade pontos de vista que a gente não concorda. Até para a gente ter informações de mais qualidade dentro do nosso campo político. O que eu faço aqui no YouTube é jornalismo, gente. Eu não faço militância política, eu não sou filiado a partido nenhum. A minha prioridade é trazer informações de qualidade para vocês. Do mesmo jeito que a Daniela Lima, eu friso. A coluna dela está impecável. Faz um ótimo jornalismo diferente da Malu Gaspar, que soltou fofoca. A Malu Gaspar no Globo soltou fofoca. Embora a Daniela ainda com elegância cita bem a coluna da Malu.
Cita bem a coluna da Malu. Ela não tenta entrar em conflito com o Globo. Mas traz essa informação essencial para entender o que aconteceu nos bastidores. Tá, gente? Os ataques da extrema-direita estão ultra pesados. Eu mesmo estou passando por isso desde ontem, com uma entrevista que foi feita aqui na Folha TV, com o nosso maior criminalista. E, gente, ó, 11 minutos de live, 118 pessoas aqui nos acompanhando. Vamos mandar superchats. Ontem foi pouquíssimas contribuições. A gente faz um jornalismo de qualidade aqui para vocês, para você ajudar o canal. É só clicar no cifrãozinho do seu lado direito embaixo. Utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado. E você vai ajudar muito a gente a fazer esse tipo de trabalho para a gente poder fazer as coisas com mais precisão, com mais calma, trazendo as principais notícias para vocês. Então, manda superchat pra gente. 100 pila vocês ganham curso. Vamos tentar passar a meta hoje, tá? Mandar além dos R$200 que a gente pede em todas as lives, para compensar um pouco ontem. Ontem foi uma live espetacular em termos de audiência, mas a gente precisa da contribuição de vocês. E ficou faltando um membro ontem, então vou pedir 3 membros hoje para vocês, novos, para a gente poder seguir. O Léo Oliveira mandou: a Malu Gaspar é totalmente irresponsável, está trabalhando para favorecer os bolsonaristas. Sim. Certamente a Malu Gaspar não resiste a uma investigação séria. A colunista acusou sem provas o Moraes. Não, pior do que isso, cara. Eu nem acho que tem que investigar a colunista, não é nada disso. Ela foi lá e deu uma notícia que a gente não gostou muito. Mas eles jogam com essa questão da fofoca. O pior fez o Moraes, o Merval. O Merval Pereira pediu impeachment de ministro do ministro Alexandre de Moraes. Jefferson Taborda, é sério que você está defendendo o careca do STF? Você não tem memória? Observação, sou de esquerda, mas tenho memória. Não, eu chamei o Alexandre de Moraes de golpista quando ele era ministro do Temer. Só que é fato, gente, o Alexandre de Moraes está defendendo a democracia. Também não acho legal a relação que a esposa dele tem. Eu não estou entrando nesse mérito, gente. Eu acho complicado a relação de mulheres de ministros do Supremo com as bancas de advocacia. É claro que tem um conflito de interesses aí. Ninguém nunca não disse isso. A esposa dele tem um contrato, tudo bem que é um contrato de longo prazo, de 130 milhões com o Banco Master, que a gente não sabe o quanto isso foi honrado em termos de pagamentos. Mas existe esse conflito de interesses. Agora, também existe um interesse dos bolsonaristas e de parte do mercado financeiro de minar a credibilidade do STF, porque para eles é útil isso, para eleger um cara de extrema direita, para eleger o Tarcísio, para eventualmente fazer o absurdo que é tirar o Bolsonaro da cadeia. Se for para manter o Bolsonaro preso, eu sou totalmente a favor do ministro Alexandre. É por isso que a gente está defendendo o Alexandre de Moraes, gente. O Bolsonaro tem que apodrecer na cadeia. E o ministro Alexandre está sendo moderado. Ontem ele mandou o Heleno para casa. E mesmo assim a prisão do Heleno é histórica. Mas não pode afrouxar, gente. Não pode afrouxar. Eu não tô sendo inocente, Jefferson. Se liga, cara, quem tá sendo inocente é você. Eles querem minar o Alexandre de Moraes falando da biografia dele. Eu sei quem é o Alexandre. Eu sei. Os jornalistas sérios sabem quem é o Alexandre. A questão não é essa. A questão não é essa. Se você gosta mais do Tarcísio do Bolsonaro, vai fundo. Vai fundo. É isso que as pessoas precisam entender. Ninguém está dizendo que o Moraes é santo, exatamente, Lucas. A quem interessa essa denúncia? Eu também tô achando muito esquisito isso, Lucas. O canal do Jones eu não espero muito, não. Mas o 247 eu acho esquisito. Acho esquisito isso. Acho esquisito também, vou ser muito sincero com vocês, essa defesa do Galípolo. Cadê a redução da taxa de juros? Que foi prometida há muito tempo. Por que o Galípolo, no Banco Central, se comporta como o Roberto Campos Neto? A economia brasileira está indo bem, mas esse juro alto é um absurdo. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso, a gente tem que cobrir criticamente essas questões todas.
E é exatamente o que o Marcos falou, que eu não gosto do cabeça de ovo, mas ele tá defendendo o pilar que barrou o golpe. A gente tem que simplesmente lembrar disso. Simplesmente lembrar disso. A quem interessa atacar o Supremo Tribunal Federal, gente? E mais uma vez, e estou exaltando uma colega que não é do campo progressista. A reportagem da Daniela está correta. A matéria da Daniela Lima está correta. O UOL faz o jornalismo que eu mais gosto? Não. Não. Tirando o Reinaldo Azevedo, que é fora da curva, tem muita gente complicada no UOL. Mas a Daniela fez uma matéria correta. Correta. Me preocupa isso de ter uma galera que está sabotando o ministro Alexandre. Me preocupa isso. Muitas pessoas progressistas. Muitas pessoas progressistas. Gosto aí dos canais que foram citados no nosso campo. Gosto muito do ICL Notícias. E respeitosamente discordo de muitos pontos dessa cobertura. O DCM, nesse aspecto, está sendo muito mais correto. Ontem, lembrou que a conversa do Galípolo, baseado numa matéria do Poder 360, uma matéria totalmente torta do Poder 360, explicou ali que o assunto deles não foi Banco Master. O assunto foi Lei Magnitsky, o que faz sentido. O que faz sentido. E eu acho que não é o Alexandre que tem que esclarecer essa conversa, é o Gabriel Galípolo. Se o Gabriel Galípolo protegeu o ministro na questão da Lei Magnitsky, ele tem que explicar o que está acontecendo. O BC tinha que ser uma organização muito mais transparente. O Banco Central tem muito mais problemas do que o Supremo Tribunal Federal, gente. Muito mais problemas do que o Supremo Tribunal Federal. O Banco Central é aquele órgão que efetivamente prejudica a nossa economia. Então a gente tem que ir para cima disso. Ó, o Nassif fala uma coisa interessante. Talvez a gente tenha uma nova Lava Jato em curso. Os lavajatistas não nos perdoam, gente. Eles não nos perdoarão. Tá, isso é muito importante. Adoro a seriedade da Daniela Lima. Também gosto dela. Também gosto dela pra caramba. Acho ela uma baita jornalista. Convidei você, né, Dani, pra entrevista, mas ela nunca me respondeu. Mas é importante isso, gente. É importante, isso é necessário. Jefferson Mandei, abandonei todos os canais de esquerda, vocês pouco me veem aqui pelo fato de todo dia alguém dizendo, ai, não é hora de prender Bolsonaro. Quem diz isso é pior do que o Bolsonaro. Teve gente que falou isso? Eu nunca falei isso, Jefferson. Sempre fui a favor da prisão. Eu acompanhei todos os canais. Acompanhei os canais hoje, estão reproduzindo a matéria da Balu Gaspar com título tendencioso e tudo. Lamentável gente caindo nisso. Cara, é meio complicado. Aqui eu sempre. E tem que tomar cuidado, gente. A Globo não mudou, tá? A Globo não. Embora a Globo tenha sido de muitas formas adotada como mídia oficial do governo Lula, atendendo à frente ampla, ela não é de esquerda, ela não tá preocupada com o povo, ela tá preocupada com o lucro, com a sobrevivência dela. O garotinho ontem aqui deu uma aula sobre o que é a Globo. Ele deu uma aula, tá? Então isso é importante. Deixa eu só responder uma coisa aqui rapidinho, gente. Opa. Importante aqui pra gente poder entender, gente. Então, eu tô respondendo aqui algumas emergências que a galera tá nos acompanhando. Mas é isso que a gente tá fazendo, tá, gente? São dias, e dia de noticiário vazio é ultra complicado, porque aí infiltra muita coisa nas notícias. Tá? É uma coisa que é bem complexa, tá?
E isso é uma coisa importante. O Douglas Lopes falou uma coisa interessante, né? Mídias de esquerda querem passar de correntinhas e só se ferra a esquerda. Sobre o ministro Moraes, acabei de cancelar a inscrição no 247. Não dá. O Douglas falou uma coisa interessante, né? A gente também tem que tomar muito cuidado no nosso campo político, gente. Eu falo isso numa mídia. A Folha TV é uma mídia pequenininha, tá? Ainda tá faltando membro, tá, gente? Quem puder virar membro do canal ganha curso de jornalismo aqui. Vocês podem acompanhar muito bem o meu trabalho. É importante a gente fazer apurações originais. Fazer o trabalho, por exemplo, que a Dani Lima fez, nesse caso do Galípolo e do Moraes. Fazer o trabalho que eu faço a respeito, por exemplo, a gente deu muitos furos aqui e muitas informações em primeira mão na questão da herança do Olavo de Carvalho. A gente tem que ser mais incisivo nas fontes primárias de informação. Isso é uma coisa que tem que melhorar mesmo no nosso campo. A gente ainda reproduz muito a grande mídia e a gente reproduz ainda muito também mídias bolsonaristas como o Metrópolis. O Metrópolis, não se engane, é um site extremamente muito bem feito, mas não se engane, eles não estão fechados com a esquerda. Eles não estão fechados com o progressismo, eles não estão fechados com a construção de um mundo diferente. E é um jogo bruto, gente, é um jogo duro. É uma questão que a gente vai ter que brigar muito para resolver esse problema da comunicação. E isso envolve, gente, fortalecer canais como esse que a gente tá. Tá, gente? É importante. Todo mundo estar aqui, mandando superchats, participando da nossa cobertura, conversando a respeito dos assuntos que são relevantes. Isso é muito importante, gente. É importante que vocês fiquem aqui comigo, que a gente converse sobre as coisas que são realmente interessantes e que a gente não abandone o barco e entenda o que está acontecendo. E entenda o que está acontecendo. Exatamente, Lucas. Metrópolis odeia a esquerda. Foi uma das mídias que cresceu no lavajatismo, assim como o Pedro Doria. A Metrópolis não cresceu no lavajatismo, ele é um veículo recente, tá? O Metrópolis acho que surge mais ou menos no ano do antagonista, acho que é 2015. Mas ele se bolsonarizou mesmo. É um veículo grande em Brasília. E a gente tem um orgulho aqui muito grande, que apesar da gente ser pequenininho, a nossa live aqui do Folha Notícias ultrapassa o programa deles toda manhã. Então a gente faz uma cobertura aqui que é muito mais vista do que muito site grande no meio político. Então é importante vocês entenderem isso, gente. É importante a gente somar essas forças. E sim, tem que proteger o Supremo Tribunal Federal. Proteger o Supremo Tribunal Federal significa passar pano? Não, gente. Eu acho o Gilmar Palusa uma pornografia. Essa questão das esposas dos ministros é ridícula. O Toffoli pegando jato e colocando conflitos de interesse é horrível. O Cássio Nunes Marques no Cruzeiro com o Gustavo Lima é horroroso. Vocês querem que eu fique citando aqui? Eu já fiz matéria contra o Gilmar Mendes, gente. Eu já fiz matéria contra o ministro Gilmar. E, no entanto, reconheço que o ministro Gilmar Mendes, ao tornar o processo de impeachment de ministros no Supremo inviável para o Senado, ele está protegendo a democracia, ele não está sendo só corporativista. É evidente que uma coisa não exclui a outra. Mas ele está protegendo a democracia, sim, gente. E nós temos que defender a reeleição do presidente Lula. Senão, o sistema com Tarcísio e Bolsonaro vai colapsar. E eu tô falando do Bolsonaro a sério, tá, gente? Mesmo ele estando preso, com essas movimentações tenebrosas e midiáticas, a gente precisa se precaver para não soltarem o Bolsonaro. A gente precisa tomar muito cuidado com o que pode acontecer nos próximos dias e nos próximos meses. Ele tem que continuar preso por 27 anos e 3 meses de prisão. Ele tentou dar um golpe de Estado, gente. Não era um passeio num parque. Não eram velhinhas ordeiras. Essas pessoas tentaram atentar contra o Brasil. Eu tenho uma amiga assessora de imprensa em Brasília que me deu detalhes de como foi o 8 de janeiro. Eles quebraram as laterais do Congresso e usaram os gradios de escada para invadir o Congresso ali perto do plenário Ulisses Guimarães. Isso me foi relatado com detalhes em Brasília. É isso que a gente tem que encarar. Tem um cerco
tem um cerco ao Supremo Tribunal Federal, tem um cerco ao nosso regime democrático, tem um cerco ao presidente Lula, e nós temos que tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado. Eu também não confio no Gabriel Galípolo, não, Lourdes. Eu não confio, aliás, em ninguém do mercado financeiro, porque eles têm interesses que não são os nossos. Eles têm interesses que não são os nossos. Então é importante, gente. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Vamos lá, meus caros, minhas caras, para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Tem por trás uma tentativa de forçar a soltura ou redução de penas do Bolsonaro. Não se engana, tem coisa aí. Sim, sim. Sim, sim. Importante que o Jefferson falou aqui. Tô gostando muito dos seus comentários, viu, Jefferson? Esse negócio do golpe, nada perto do genocídio na pandemia. Mas o STF e a PGR não fizeram nada sobre isso e tem quem defenda ainda. O STF tá fazendo alguma coisa sobre a pandemia, tá? O Flávio Dino desarquivou essas questões. Não fez nada ainda, isso eu concordo com você. Só desarquivou. Mas se esses processos andarem, aí a gente pode ter até uma grata surpresa que não é só o Bolsonaro não ser solto. É o Bolsonaro efetivamente ser condenado por aquilo que ele merece ainda mais. Que são os crimes da pandemia. Que são os crimes da pandemia. Então, gente, a gente tem que ir para cima desses assuntos. A gente não pode esmorecer, a gente não pode achar que tá tudo resolvido. A gente não pode achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. A gente não pode achar que tá vencido. A gente não pode achar também que ia ser tranquilo depois de condenar e de prender o Bolsonaro. Vocês acham que não ia ter backlash? Vocês acham que não ia ter nenhuma reversão do que aconteceu? Vocês acham que o Supremo não seria atacado? Pô, aí a gente foi inocente, né, gente? Claro que seria atacado. Claro que eles não iam deixar isso numa boa. Pandemia foi quando? Desarquivar agora, só agora cheira mal. Pela lógica, o crime anterior deveria ser investigado e eventualmente punido antes. Sim, Jefferson, mas a gente não vive no mundo ideal, né, cara? E se desarquivou, tem uma chance disso ser julgado. Não é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Aconteceu em 2020. A gente pode julgar isso ainda, claro que pode. Importante, gente, pra gente continuar fazendo essa cobertura. Cadê o superchat, gente? Cadê vocês colorindo o chat? Tá faltando ainda um membrinho aqui. Deixa eu agradecer ao Gilmar Biscotto, que mandou já uma contribuição. Bom dia, companheiro. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Cláudia Filler! Obrigado pela ajuda, minha cara. Giovanni Cruz, todo o meu apoio ao ministro Moraes. Marcos Rodas mandou uma ajuda. Giovana mandou outra. E aí estamos parados de contribuições, gente. Quase 250 pessoas aqui nos acompanhando e pouquíssimos superchats, gente. Vamos ajudar para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho, para a gente seguir aqui fazendo tudo o que é relevante e necessário nesse contexto de cobertura mesmo, né, gente? Eu estou muito feliz, assim, muito orgulhoso esse ano em que a gente, primeiro que no mês de dezembro, a gente está com 1,5 milhão já de page views. Estamos com uma visualização maravilhosa no canal. E tivemos, no ano, 7,2 milhões, gente. 7,2 milhões diante de um 2024 que a gente teve 3 milhões. O canal mais do que dobrou. Tá? A gente está agora com novos programas. Estamos com uma parceria importante com Notórios Bastardos. Eu trouxe meu programa do Drops de Jogos ontem, de segunda, para a gente conversar um pouquinho de games e entretenimento. A gente está trazendo uma programação pulsante, mas a gente precisa que vocês estejam aqui pingando superchat, gente. Vá pegar na enxada. Você acha que eu não tô trabalhando não, ô Júnior? Então, ó, Júnior, você acha que eu não tô trabalhando? Pronto, você não precisa mais me ver. Fica tranquilo. Já te bani. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos para cima dessas questões, gente. Vamos ajudar aqui o nosso canal.
O poder para manter a Folha TV no ar está na mão de vocês. Se cada um ajudar com um pouquinho, a gente vai seguindo. Então é importante, gente. Jefferson mandou, eu não tô maluco, né? Todo mundo aqui viu esquerdista dizendo, não é hora de prender o Bolsonaro, porque foi isso que me afastou daqui, esse discurso criminoso que eu ouvia todo dia. Eu não sei onde você ouviu isso, aqui você nunca ouviu, eu acho. Você ouviu isso aqui? Eu sempre defendi a prisão do Bolsonaro. Se você tá dizendo que eu falei isso, você não assistiu direito, eu acho, Jefferson. Eu nunca falei isso. Eu acho que, na verdade, demorou para prender o Bolsonaro. Demorou muito, eu concordo com você. Tinha que ser condenado pelos crimes da pandemia. Aí eu discordo de você só numa coisa: o golpe não foi menor, não. O golpe foi uma boa forma da gente conversar do que realmente interessa. Acho curioso que essa denúncia veio logo após a PF descobrir dinheiro enorme na casa do pastor do capeta com suspeita de rachadinha, o Sóstenes, né? O Sóstenes. É engraçado todos esses ataques a Moraes, justamente no momento em que as emendas estão sendo investigadas, né? As emendas estão sendo investigadas. E aí tá acontecendo todo esse rol de loucuras que a gente tá assistindo de camarote, né, gente? A gente tá assistindo de camarote um verdadeiro show de horrores, que são essas loucuras todas que a gente presencia, né, gente? Que é tudo isso que a gente tá presenciando. Então, gente, vamos para cima dessas questões todas. Tem que prender Bolsonaro sim, tem que manter o Bolsonaro presinho. Não, aqui nunca ouvi, mas ouvi quase todos os canais de esquerda e pior de gente repetindo isso ainda hoje. Gente cheia de seguidor. Cita aí quem foi, cara. Desculpe, mas quando você falou que o poder é com vocês, inevitável lembrar do Capitão Planeta. Mas é verdade, gente. A gente depende de vocês. Sobretudo aqui. Tem veículos que são mais financiados, que aí eles botam a pauta que eles querem empurrar, né, gente? Mas aqui a gente tá pensando na pauta do povão. A gente tá pensando em eleger lideranças que estejam preocupadas com o mais pobre, com o trabalhador sem teto. Na eleição da Prefeitura de São Paulo, a gente fez campanha aqui aberta. E eu me orgulho do posicionamento que a gente teve pelo Guilherme Boulos. A gente pensou uma São Paulo melhor, né? A gente pensou uma cidade muito diferente da cidade que o Ricardo Nunes está entregando, né? E é terrível as vitórias que a extrema-direita teve nos últimos períodos, né? A gente venceu com o Lula, mas o Congresso tá essa merda que a gente tá visualizando, né, gente? Tá essa merda que a gente tá visualizando. Então é isso aí pra gente fazer essa questão toda. Mas é isso, queridos e queridas. Esse é meu editorial de hoje. Vamos colaborar com superchats, com Pix, com ajudas, isso é muito importante. A Tânia Aquino mandou pra gente: parabéns, Pedro, tenho mais de 60 anos e vivi para ver toda esta bandalheira da direita e da Farinha Lima. E não foi fácil, eles querem voltar ao poder, não podemos deixar, vivi para ver a justiça sendo feita. Sim. A gente teve a Operação Carbono Oculto, né, gente, que mostrou a ligação do PCC com a Faria Lima. A gente teve uma entrevista histórica aqui, que agora estão com os trechos que estão bombando, a Xanda e o Gabs estão fazendo um trabalho incrível. A gente conversou com o Mauro Matozinho, que é o piloto que denunciou a aproximação do PCC com União Brasil e o Ciro Nogueira. Furo do ICL, mas a gente trouxe o Mauro também para conversar aqui com a gente. Então a gente tá lidando com pressões gigantescas, gente. Com pressões gigantescas. Então cada um a se ajudar com uma Semita Paiva, manda 5 pila. Manda 5 reais, gente, pra gente tocar o trabalho da melhor forma e ter o apoio de vocês todos nessa jornada, tá certo, gente? Eu não tô em casa, mas tô com todo o meu equipamento aqui. Acho que a gente tá conseguindo fazer transmissões de qualidade, né? Embora eu não esteja no meu cenário tradicional. Mas tô aqui com microfone, tô aqui com câmera, tô aqui com o set todo. E a gente tá fazendo esse trabalho dessa forma, tá, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!